Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast nosso aqui e hoje nós estamos aqui com dois especialistas, parceiros e referências aí dentro dessa parte de segurança da informação e também gamificação, essa parte educacional, né? Como motivar as pessoas através da educação um pouco diferenciada. Estou aqui com o Marcílio e com o Ricardo, que são especialistas aí da área, né? Criadores aí do Play DPS junto conosco, que é uma solução caseira, dentro de casa aqui da LGPD Now, junto com a Funify, né? Que é a empresa deles. E a gente vai bater um papo aqui muito, muito bom com relação a isso. Porque a gente sabe que o elo mais fraco sempre dentro do comportamento é o ser humano. Então, a gente está falando de segurança da informação, está falando de lei geral de proteção de dados e como que a gente pode inovar e trazer uma vertente nova com relação a como conscientizar as pessoas dentro de um processo de aprendizagem. E esses caras foram as pessoas que trouxeram uma solução muito boa para o mercado com relação a isso. Então, dificilmente você vai ver concorrência que faz da maneira que a gente faz. Então, estamos aqui nesse papo. Obrigado aí, Marcílio e Ricardo. Se apresentem aí, fiquem à vontade. Prazer é nosso, Tarcísio. Muito bom estar aqui com vocês. E esse assunto é um assunto que está desde o início da criação da nossa empresa. Ela começou com a necessidade de resolver um problema semelhante a esse, né? Então, há muitos anos atrás, numa fábrica de software, a gente teve o mesmo problema. A gente precisava capacitar o nosso time de forma online, um time que teve que ser deslocado para uma outra cidade. E foi na gamificação que a gente encontrou a melhor forma de fazer isso acontecer, de conseguir o engajamento que a gente precisava. E agora a gente está aqui, né, com esse produto sensacional para poder aplicar essas técnicas de engajamento, essas técnicas de gamificação, para estimular o interesse das pessoas em aprender sobre esse assunto que é tão importante, né, para as empresas estarem protegendo os dados, principalmente aquelas empresas que manipulam de alguma forma dados sensíveis dos clientes, né? Empresas de tecnologia, base tecnológica, aí constantemente trabalhando, recebendo informações dos clientes, e aí precisa ter essa atenção, não só no nível do sistema, mas essa atenção de todos os funcionários que trabalham dentro da empresa, né? A gente sabe que é por onde acontecem os principais problemas de vazamento de dados. Então, é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Beleza. Fala, Tarcísio. Fala, Ricardo. Boa tarde. Isso que o Ricardo falou é muito importante, né? E eu, que venho aqui do background de experiência de usuário, né? Dessa parte de desenvolvimento de games, a gente sabe que assuntos muito técnicos costumam ser maçantes, né? A gente entende que segurança da informação é uma coisa que às vezes pode parecer um bicho de sete cabeças, né? E aí a gente realmente fez um produto para que essa jornada de aprendizagem seja mais divertida, seja mais suave, né? E a gente realmente possa focar no aprendizado, na retenção do conhecimento, porque às vezes é isso, é questão de mudanças de comportamento, mudanças de paradigmas no dia a dia, né? Como você falou, né, Tarcísio, o elo mais fraco é o ser humano, ele é um cuidado com o crachá, é um cuidado com uma senha que você deixa ali, que você vai no café. Então são pequenas coisas que a gente traz no Play DPS essa vivência, né, através de alguns jogos, algumas dinâmicas, justamente para que o pessoal realmente aprenda e entenda que o impacto de um vacilo ali em uma questão menor pode causar um prejuízo muito grande, né, para a empresa. Então, temos que realmente cuidar desse assunto. Esse assunto é importante, né, e a gente traz esse produto justamente para atacar isso, né, atender essa demanda, né, do mercado. Legal. Ricardo, fala para a gente um pouquinho do que a Funify, o que a Funify faz, o que vocês alcançam, onde é que vocês já estão usando a tecnologia, né, com essa dor que você disse que nasceu dentro aí também da necessidade de vocês e hoje serve vários tipos de negócios grandes, pequenos, né, de todas as formas aí. Fala um pouquinho para a gente do que a Funify hoje contribui com o mundo. A Funify, Tarcísio, é uma empresa especializada em gamificação. Nasceu aqui em Brasília, né? Mas a gente tem presença hoje em mais de 20 países. Então, nós temos clientes aí de peso utilizando as tecnologias de engajamento da Funify
Dentre elas, a gente pode citar aqui HP, Adidas, Coca-Cola, Pepsi, aqui dentro do Brasil. A Funify é queridinha aí no setor financeiro, então a gente tem vários bancos, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, o BRB aqui de Brasília, e vários outros, inclusive fora do Brasil também tem várias instituições financeiras utilizando, na Turquia, na Romênia, por exemplo, o Banco ING lá fora utiliza a plataforma, as tecnologias da Funify. E por que eles utilizam, né? Qual é o propósito da Funify? É conseguir engajar alguém a fazer alguma coisa. Então, muitas vezes a gente vê, principalmente nessa parte de educação, às vezes você faz um material sensacional de capacitação, você constrói ali videoaulas, prepara um conteúdo muito legal, mas não tem adesão. Então, a gamificação, ela trabalha uma série de aspectos psicológicos, né, para levar o usuário a se interessar, a executar aquelas ações que a gente sabe que é importante que ele execute, né? Então, dando um exemplo rápido, a gente teve uma experiência onde, dentro do processo de capacitação, que não estava tendo adesão em um dos clientes, a gente aplicou, por exemplo, uma técnica, né, uma técnica de engajamento chamada ranking, que está presente, inclusive, no Play DPS. E a gente aplicou esse ranking para mostrar aqueles usuários que tinham melhor desempenho em vários cursos que estavam dentro desse processo de capacitação. E eu lembro um determinado dia onde um funcionário foi demitido e ele, no momento da demissão, a única coisa que ele pediu foi que ele não fosse removido do ranking, porque lá ele estava bem posicionado e tal. Então, para a gente ver a relevância, o impacto que essas técnicas muitas vezes têm nos usuários, né? Então, aqui dentro da Play DPS, a gente trouxe uma série de técnicas de engajamento para buscar esse interesse dos usuários em estar aprendendo sobre segurança da informação, LGPD, né, e outros conteúdos que a gente trouxe dentro dessa plataforma. Eu fiquei impressionado quando eu conheci, cara, porque, cara, mais de 90 mecânicas de jogos, de combinações de estímulos, né, dentro da plataforma. Então, isso foi surreal para mim, assim. Eu venho do mundo da tecnologia, gosto também do treinamento também, e gosto sempre dessa gamificação, que é dinâmica, né? Assim, treinamentos corporativos, você fala muito de dinâmica, mas como que tecnologicamente você consegue estimular a pessoa, né? Ela não está presente ali, ela não está convivendo, mas é possível fazer isso através dessas tecnologias, e eu, assim, sou fã demais de carteirinha, porque eu vejo que ali tá bem estruturado dentro daquele conceito da octálisis, né? De estímulos também, da capacitação de pessoas, de estimular uma pessoa a fazer algo como você falou. Então, acho que vale a pena falar disso, que são mais de 90 mecânicas de jogos ali e combinações entre elas, né? É interessante que você trouxe aqui, eu não sei se todas as pessoas que estão assistindo a gente estão familiarizadas com o termo que você usou, octálise, né, que é uma metodologia, um processo de gamificação. Então, nesse processo, no centro dele, tem o que a gente chama de motivações humanas, Tarcísio. Então, o que é que motiva as pessoas? Tem pessoas que são motivadas por aquele sentimento, aquela sensação de estar se desenvolvendo, estar progredindo, estar aprendendo coisas novas. E aí, para você estimular esse tipo de pessoa, tem um conjunto de técnicas que criam essa sensação dele. Né? Se a gente, por exemplo, aplicar uma técnica de níveis, né? E as técnicas de níveis, na medida que você vai subindo de nível, você vai tendo essa sensação de estar progredindo. Como é que a gente tangibiliza essas técnicas? Se você for lá nas artes marciais, você vai ver essa técnica sendo aplicada no formato de faixas. Então, o atleta, ele começa ali com a faixa branca, depois de vários anos de treinamento, ele consegue chegar na faixa preta. O que é que essa mudança de faixa trouxe para ele? Né? Ele tem a certeza de que ele está melhor do que quando era faixa branca. Né? Ele tem essa sensação de progresso. Então, o que a gente faz aqui, dentro do Play DPS, é aplicar essas técnicas para criar essas sensações nos usuários. E aí, é importante a gente entender que
pessoas diferentes são motivadas de formas diferentes. Nem todo mundo é motivado por essa sensação de progresso. Tem gente que é motivado pelo medo, Tarcísio. Tem gente que é motivado, por exemplo, pela influência social. Ele quer saber o que as pessoas estão achando do que ele está fazendo, né? Então, para cada tipo de motivação, né, esses gatilhos emocionais, você tem um conjunto de técnicas, né, de engajamento, algumas pessoas chamam de técnicas de jogos, que podem ser aplicadas nesse processo de aprendizagem para estimular a pessoa, estimular o interesse dela em estar indo ali, consumindo esse conteúdo, se empenhando no treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui. E a gente vê isso muito, assim, desde a infância, né? Se a gente parar para ver, nós já vivemos essa gamificação de forma meio que intuitiva, né? Em várias áreas. Então, desde a escola, é uma prova ali que, olha, eu sei que, olha, se você fizer mais essa prova, você ganha aquele ponto, que aí você vai calculando. Então, assim, desde pequeno a gente entende essa questão de recompensa, de dinâmicas, né, de gamificação, né? E aí, quando a gente vai crescendo, vai para o mundo do trabalho, né, a vida profissional, a gente percebe que algumas coisas dessas, a gente vê, por exemplo, em fidelidade de milhas, aí você vai ali, se você olhar no comércio, cada coisinha a gente já tem contato, né, com essas técnicas em diversas áreas, né? E aí o que nós, como Funify, aplicamos no Play the Past são justamente isso, técnicas que muitas vezes são familiares para os usuários, o pessoal já entende. Então, assim, quando ela percebe, começa a utilizar, ela começa a perceber essas dinâmicas, e aí ela já se sente familiarizada, abraçada e já entende como o produto funciona, e isso também tem uma curva de adesão muito menor, entendeu? Então é mais fácil as pessoas continuarem usando, irem até o final, né, dos conteúdos, o que é muito importante. Então, isso é bem legal. Vocês querem dar uma olhada no Play the Pass? Que tal? Será que eu acho que o pessoal deve estar curioso, hein? Quando você abre aí, a gente vai aqui, ó, e até te perguntar sobre isso que você acabou de falar mesmo, porque assim, pegando a tua frase aí, a gente é só criança que cresceu. Exatamente. E aí, lá no final, você percebe o quê? Que somos motivados pela recompensa, somos motivados pelo desafio, como o Ricardo falou, somos motivados pelo medo, somos motivados pelo prazer, né? Somos motivados por diversos estímulos externos, né? Então, dependendo da experiência que você tem, você dá mais atenção àquele conteúdo. Porque uma coisa que eu percebo é isso, né? Quando você vai fazer um treinamento, falar de Lei Geral de Proteção de Dados, que é o conteúdo que a gente oferece, mais segurança da informação, para uma pessoa que trabalha no financeiro, por exemplo, ela fala, o que eu tenho a ver com isso? Cara, ela não tem a mínima noção do que o trabalho dela reverbera em relação à proteção de dados e segurança da informação. E aí ela fala, cara, minha disposição, qual a sua disposição para você fazer um curso de entender o que é segurança da informação? Ela, zero. Mas se eu te der uma recompensa e você fizer isso de uma forma divertida, como seria essa experiência para você? Então, acho que é isso e aí você, como especialista aí, Marcílio, na criação, cara, queria que você trouxesse aí para a gente essa experiência. Maravilha. Então, eu acho que o pessoal já deve estar vendo aí. Então, esse aqui é a página inicial, né, do nosso produto. Então, já de cara, o que a gente trouxe? A gente trouxe já uma interface limpa, né, fácil de navegar, onde fique claro o foco desse produto, que é o quê? Capacitação, né? Então, os usuários vão entrar aqui para justamente aprender sobre LGPD, sobre fundamentos da cibersegurança. E aí, o que é o bacana? Então, a gente a todo momento mostra qual foi a última aula que você assistiu, aonde você parou, qual é o seu próximo passo. Então, na primeira página fica uma coisa bem rápida, sem informação demais, para que você entre e já passa o que você tem que fazer no próximo passo. Eu vou navegar aqui pelo menu principal, só para a gente... Pode falar aí. Tem uns detalhes importantes aqui na interface que eu acho legal a gente mencionar. É claro, o Play DPS ele é um ambiente de capacitação. Então, aqui dentro a gente tem, né, como vocês podem ver aqui, tem uma seção de cursos, né, tem ali o nome do usuário, né, do aluno que está fazendo esse curso, mas você tem alguns elementos que estão aqui exclusivamente com o propósito de engajar o usuário. Então, por exemplo, quando a gente olha ali embaixo naquele curso, desmistificando as normas da LGPD, a gente está vendo ali uma marcação, olha, esse curso está em andamento, você já concluiu 11% desse curso.
tem algumas pessoas que ficam incomodadas em não ter 100% de conclusão. Então, elas vão, na medida que você mostra isso na cara delas, olha, você só concluiu 11%, algumas das pessoas, por conta disso, vão se estimular mais a completar o mais rápido possível esse curso, né? Ali em cima, a gente vai ver também algumas outras marcações, por exemplo, você tem ali ao lado do nome do usuário, você tem 5 pontos de experiência, você consegue ver que a pessoa está no nível 1, e tem 0 moedas. Opa, por que eu tenho 0 moedas? Que moedas são essas? Você já começa a despertar a curiosidade do usuário para saber o que é isso e o que eu tenho que fazer para conseguir essas moedas, né? A gente tem algumas outras informações também para diminuir o estresse de, poxa, quanto tempo eu vou gastar nisso daqui, né? Você tem ali, por exemplo, uma marcação de tempo. Quanto tempo dura cada aula dessa, cada conteúdo desse? Então, a gente tem uma marcação ali, olha, você vai gastar só 2 minutinhos para poder terminar esse conteúdo, né? Só 30 minutos, enfim, você já tem essa noção de tempo para ir trabalhando essa questão da ansiedade nos usuários. Então, como o Marcílio colocou, é uma interface muito clean, mas que tem alguns elementos muito importantes do ponto de vista de engajamento. É isso aí, muito bom. E com relação ao tempo, você tocou num ponto importante, que é justamente a gente acompanhar a tendência do mercado, as gerações. A gente entende que a gente está aqui na era das redes sociais, dos shorts, então o pessoal não tem paciência, né? Tudo tem que ser muito rápido. A gente também adaptou essa dinâmica, né? Essa nova vivência, dessa nova forma de consumir conteúdo digital, né? Então, realmente a gente vem trabalhando com essa dinâmica de pílulas, né? Onde a gente, em vez de pegar e colocar uma aula de 1 hora direto, vamos quebrar isso em microatividades, né? Essa dinâmica de microlearning, que você assiste uma liçãozinha pequena, faz uma atividade lúdica ali de aprendizagem, assiste mais alguma coisa. Então, a gente traz essa nova dinâmica, né, de aprender de forma mais fragmentada, justamente para que dê tempo para o funcionário ali, tá no dia a dia ali, eu vou parar, estudar um pouquinho, tive que parar, atender uma call, fazer alguma coisa, volto, continuo. Então, ele sente que está sempre progredindo, né? Não fica com aquela frustração. Poxa, vou ter que parar aqui 1 hora, se alguém me interromper, eu já não vou conseguir recuperar o raciocínio da lição. Então, assim, tudo foi muito bem pensado, né? Justamente para atender a dinâmica do dia a dia corrido, né? Que os nossos profissionais vivem hoje em dia. Um detalhe importante também, o Marcílio está mostrando aqui o Play DPS numa tela de computador, mas ele é responsivo, você consegue acessar ele pelo celular e fica super agradável também a navegação, é só essa consideração. É verdade. Tá voltando no metrô ali, tá no ônibus, tá numa fila ali de alguma coisa que você vai lá estudando. Então, realmente tá na palma das suas mãos aí também a Play DPS. Isso que o Marcílio falou é importante, porque é uma pergunta que eu tenho, às vezes, né, que a gente pega mas eu vou botar isso na minha empresa para ficar jogando, só que aí, no final das contas, o cara vai parar de trabalhar para ficar jogando? Não, ele pode fazer também fora de um horário de trabalho, ele pode fazer no intervalo, ele pode reservar um tempo ali, e a gente também prepara em jornadas, né, Marcílio? Exatamente. Eu vou mostrar aqui na parte de cursos, para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona, né? Então, a gente quebrou numa estrutura também bem simples, bem fácil de entender, né? Bem intuitiva. Então, dividido em cursos, né? Então, vamos entrar aqui, por exemplo, o curso do fundamento, vamos aqui, né, desmistificando normas aqui, por exemplo. Então, o curso, ele tem vários módulos, né? E o legal é que tudo isso aqui é administrável. Então, olha, a sua empresa contratou a Play DPS, eu tenho alguns cursos nossos que a gente quer colocar aqui. Vocês conseguem, né? Então, toda a parte de gestão de conteúdo, a gente já criou o produto completo, né? Então, quero alterar uma coisa, quero botar um conteúdo próprio, vocês têm todo o poder na mão aí, vocês têm uma Ferrari, né, aí na mão, pode usar bastante, né? Então, olha aqui, então tem os módulos, dentro dos módulos você tem as aulas, então, e aí aqui também já tem dinâmicas de engajamento, tá vendo? Olha, eu fiz a aula 1, se eu não posso fazer a aula 2, a não ser que eu termine primeiro a 1. E isso tudo é parametrizável. Para a sua dinâmica, para os seus funcionários, você entende que o seu usuário, o seu público-alvo, ele quer já aprender de uma forma não linear. Legal, você pode marcar lá no sistema para que todas as aulas já estejam disponíveis. Em outro caso, não, eu quero realmente acompanhar uma progressão, eu quero que todo mundo
siga junto um calendário. E aí você consegue trabalhar essa dinâmica de desbloquear conteúdos materiais de forma programada, tá? Então isso é bem legal. Isso aqui é um detalhe muito interessante do ponto de vista de engajamento, Tarcísio. Porque, do ponto de vista de experiência do usuário, muitas vezes a gente busca o quê? Facilitar o acesso, né? Olha, libera todos os conteúdos, que ele seja o mais rápido e mais fácil de acessar possível. Mas, do ponto de vista de engajamento, às vezes é mais interessante você colocar alguns desafios, alguns bloqueios, para que o usuário supere aquele bloqueio, e isso acaba trazendo um engajamento maior. Então, é o que a gente fez aqui. Então, naquela estrutura, a partir do momento que você deixa, por exemplo, a primeira aula desbloqueada e as outras bloqueadas, algumas pessoas vão se sentir mais estimuladas a completar aquela primeira aula, exatamente porque ela sabe que só assim ela consegue desbloquear a próxima, e aí ela quer saber o que tem dentro da próxima aula. Então, esse é outro detalhe importante também. Exatamente. Está vendo os conteúdos que nós temos dentro de uma aula. Exatamente. Então você vê que, olha aqui, ó, a gente quebra em atividades. Então a primeira coisa é um vídeo de 5 minutos e meio, aí depois tem um outro vídeo de 2 minutos, de quase 3 minutos. E aí, então a gente vai quebrando em pílulas, tá vendo? E aí você pode assistir no seu tempo, consumir, depois continua. E isso é bem legal. E Uma coisa, pode falar. uma coisa que vocês já estão observando aqui, assistindo a videoaula, né? Então, não é uma videoaula tradicional, com um professor explicando o assunto. A gente está usando aqui um formato de desenho animado. Então, é um formato muito mais estimulante, as pessoas se sentem muito mais confortáveis em consumir um conteúdo desse tipo. Vocês podem ver aqui que é um formato de desenho meio que Matrix, tem toda uma série, um conjunto de personagens que foram criados para poder comunicar bem o assunto da cibersegurança. Então, vocês vão ver que tem aqui o vilão, por exemplo, essa mão azul aqui é do vilão. Ali na frente, o vilão vai dar as caras, a gente vai ver como é que é a cara do vilão, né? Tem essa outra moça que ela já é uma especialista em cibersegurança, então ela que vai dar as dicas, vai explicar cada um dos tópicos que a gente está buscando entender aqui dentro desse curso. Então, é um formato de conteúdo muito mais divertido, digamos assim, né? Agora, daqui a pouco o Marcílio vai mostrar, nós temos não apenas o conteúdo tradicional, que é o conteúdo, por exemplo, nesse caso, uma videoaula e alguns exercícios, nós temos isso também, mas nós temos alguns outros tipos de conteúdo que são super estimulantes, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Exatamente. E então, uma das nossas premissas, né, que a gente tem trabalhado conteúdo, a gente tem os conteúdos das duas formas. Nesse formato mais lúdico, né, que é vários conteúdos usando justamente temas de filmes, essa linguagem mais de cultura pop, cultura nerd, isso é legal porque evoca também, traz o interesse, né, para não ser justamente uma coisa maçante. E também temos, em alguns casos, justamente, olha, eu preciso que certos conteúdos sejam uma aula normal, gravada, sem problemas, entendeu? Então, a gente realmente tem o produto preparado para atender às necessidades e as formas e os tipos de conteúdo que for melhor para as empresas, né? Então, isso que é bem legal. Já somos criados para ser escaláveis e flexíveis, né? O máximo possível. Vamos ver aqui também uma das dinâmicas de jogos. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui, em vez de você chegar lá e todo quem já fez EAD, já está cansado daqueles quiz, múltipla escolha, aquela coisa de sempre, né? Um texto, um PPT, né? Então, a gente vem trazendo algumas dinâmicas diferentes. Então, olha só, no meio da aula, você assiste um vídeo sobre LGPD. E aí você tem aqui, por exemplo, uma cruzadinha, onde você pode montar a cruzadinha, responder digitando as palavras, entendeu? Então, isso aqui é muito legal. Você clica aqui para marcar, você pode digitar qualquer letra, e ele vai marcando, ele dá o feedback quando a letra está posicionada qual é a letra correta, na posição correta. Então, isso aqui é muito bacana para... E tudo isso aqui é administrável, tá? E aí depois a gente vai falar um pouco sobre gestão de conteúdo, que a gente tem umas coisas aí do futuro aí. Você está olhando aqui a cruzadinha, vai falar, ih, rapaz, vou sofrer para criar essas cruzadinhas, como é que vai ser esse negócio para criar novos conteúdos?
A gente já cuidou disso, não se preocupe. Então, isso aqui é bem legal, que a gente tem também várias dinâmicas nisso. A gente vai, quando a gente chegar na área de games, a gente vai dar uma passada por todos os games para vocês verem. E aí temos também, claro, o quiz, né? Então a gente traz várias dinâmicas. Tem cruzadinha, tem quiz, tem jogo. A gente vai chegar lá também. Estou só passando as atividades aqui para vocês verem. Mas também temos a forma mais tradicional, né, de pergunta e resposta com múltipla escolha. Legal? E aí vamos continuar aqui no menu da esquerda, que é para mostrar para vocês algumas coisas. Então aqui a gente estava na página inicial e entramos aqui em cursos, certo? A gente viu ali aquela dinâmica de módulos. Mas vamos dar um passo aqui antes dos cursos, que é falar do perfil. E aqui é onde a gente fala bastante também de gamificação, né? Como se fosse ali o seu quartel-general, né? O seu dashboard ali para você entender as suas performances, o que você ganhou, o que está acontecendo, e você realmente já recebeu alguns feedbacks, né? Quer falar um pouco aí, Ricardo, dessa parte, dos progressos, da barra de progresso e tudo mais? Essa é a página onde a gente reuniu os vários elementos que comunicam o progresso do usuário aqui dentro do sistema, do ponto de vista da gamificação também, né? Então, a gente tem esse detalhamento dos pontos dele, né? Quantos pontos ele já ganhou, em que nível que ele está. Então, olha, eu estou no nível 1. Opa, que legal, olha ali, tem o nível 2, né? Então, eu ainda preciso trabalhar um pouco para chegar nesse segundo nível. Nós temos aqui, logo abaixo, uma lista de desafios que eu posso cumprir aqui dentro do sistema. E alguns desses desafios eu já, inclusive, cumpri. Então, nós vamos ver ali, por exemplo, no acessar Play DPS. Tem ali, ó, completou 2 vezes. Então, ele já completou. Toda vez que a gente completa esse desafio, tem uma pequena recompensa. No caso ali, a gente ganha 1 ponto de experiência ao completar esse desafio. Tem um outro ali, consumir conteúdo, que a gente já completou 3 vezes. E cada vez que a gente consome um conteúdo, ganha mais 1 ponto de experiência. Então, tudo isso é configurável. Você pode ver ali que alguns desses desafios dão 2 tipos de pontos diferentes, né? A gente tem ali naquele completar um curso inteiro, a pessoa vai ganhar 30 pontos de experiência e 10 moedas, né? Então, opa, é assim que eu vou ganhar aquelas moedas que estão lá no meu perfil, na página inicial. Que legal. O que eu vou fazer com isso daqui a pouco? A gente vai descobrir, né? E tem aqui também uma espécie de extrato de tudo que eu venho conquistando dentro da Play DPS. Então, é a forma de dar transparência, né, de como é que nós ganhamos, quando é que o usuário ganhou cada um dos pontos dele, quando é que ele completou cada um dos desafios. É isso aí. E aí, com base nesses pontos e toda essa dinâmica, a gente vai aqui para o ranking, falar um pouco daquilo que a gente conversou ali no começo, né? Já já a gente vai para os games. Então, aqui no ranking, é possível, né? Então, você, enquanto gestor aqui do Play DPS, da sua instância do Play DPS, você pode, por exemplo, criar vários rankings, né? Então, por exemplo, pode ser os usuários que mais acumularam pontos no mês, pode ser, por exemplo, usuários que mais completaram aulas. Então, o legal é que o nosso sistema, ele gera uma quantidade de dados muito interessante, uma série de indicadores que vocês podem usar justamente para configurar o ranking em diversos formatos, né? Em diversas métricas. Você quer falar um pouco disso também, cara? Sim. Aqui, por padrão, a gente apresenta um ranking daqueles usuários que ganharam mais pontos, né, dentro do sistema durante um determinado período. Mas isso é flexível, né? Então, você realmente pode utilizar outras métricas aqui na realização, na criação dos seus rankings, né? Mais para frente, a gente vai ver um pouco sobre essas configurações, mas a Play DPS ela é uma ferramenta que ela já vem com uma configuração padrão. Então, para aquelas empresas que querem começar rápido, né, não quer preocupação, já quer simplesmente liberar o acesso para os funcionários e eles já saírem consumindo conteúdo e aprendendo sem muito esforço, nós já temos essa estrutura pré-configurada, padrão da ferramenta. Então, aqui dentro, você, como a gente já navegou ali, você já tem aqueles 2 primeiros cursos padrão, todos os usuários têm acesso, as empresas já têm esse conteúdo à disposição, né? Já tem essa configuração do ranking à disposição. Agora, eventualmente,
você vai querer estender o Play DPS, você vai querer incluir coisas novas, configurar de um jeito um pouco diferente o Play DPS. Eventualmente, você vai querer apresentar na Play DPS a sua própria logomarca, né? Eventualmente, você vai querer mudar um pouco as cores para ele ter as cores da sua empresa. Eventualmente, você vai querer incluir novos cursos aqui dentro da Play DPS que são importantes para os seus funcionários. Então, tudo isso é possível, e aí é claro que cada uma dessas configurações, né, vai exigir que o administrador ele gaste um tempinho fazendo essas configurações, eventualmente produzindo alguns conteúdos adicionais, mas para quem quer começar rápido, já vai ter acesso a essa configuração que o Marcílio está mostrando para vocês, padrão. É isso aí. E aí vamos falar um pouco de recompensas. Então, a gente falou ali, né, dos pontos, os DPS Coins. Então, uma das fontes de engajamento que são muito utilizadas, né, principalmente em meios corporativos, é justamente essa dinâmica de recompensas, né? Então, a gente vê, por exemplo, em bancos, tem aquelas dinâmicas de pontos, resgate de brindes, que pode ser desde prêmios físicos, folgas, ticket de cinema, gift card, né? Ou até realmente recompensas digitais que o pessoal possa usar, né, no próprio contexto da plataforma, né? Então, isso aqui é bem legal e todo esse módulo, né, do comércio e da gestão dos produtos, preço, estoque, tudo isso já vem junto com a ferramenta. Então, vocês podem usar, ligar e desligar. Olha, não vou oferecer nenhuma recompensa no momento. Você desliga esse módulo e está tudo pronto. Vou oferecer algumas coisas. Vamos dar uma viagem para o pessoal que aprendeu tudo direitinho no final do ano. E aí você liga lá a recompensa, vai lá no gestor, que a gente vai falar um pouco dele mais para frente, e cadastra, né, as recompensas e coloca lá quantos pontos. O pessoal, para poder resgatar, eles têm que ter uma quantidade específica de pontos e precisa estar no nível X, precisa ter apenas esse brinde é apenas para os usuários que completarem o curso de cibersegurança, eles vão lá e resgatar um iPhone, por exemplo. Então, assim, o mundo, o céu é o limite, entendeu? Dá para a nossa ferramenta. Pode falar. E essas recompensas que estão aí, para você que está interessado em adquirir a Play DPS, você já aproveita e já conversa com o Tarcísio, com a equipe comercial, né, no momento da contratação, para ver que recompensas aí vocês conseguem descolar como enfim, um mimo, né, um item adicional aí na hora de contratar a Play DPS. Mas tem uma novidade. Tem uma novidade. A gente está fechando aí uma parceria com uma empresa de marketplace e já oferece vários brindes aí. A gente está vendo aí como é que é essa parceria para plugar isso daí dentro da Play DPS. E aí o cliente mesmo pode escolher que tipos de brindes ele pode designar na jornada para os usuários da empresa dele. Mas deixa claro aí, Tarcísio, que de quem que é essa conta aí de pagar os prêmios, né? Senão o pessoal vai achar que esses prêmios aí estão tudo por conta do Tarcísio. Posso dar um ou outro, mas a maioria é do cliente, né? Tá certo, legal, então assim, esse é um ponto importante. A Play DPS ela tem uma área de administração onde você pode lançar, publicar as recompensas que você quer distribuir para os seus funcionários. Aqui nós temos 3 exemplos, né, de recompensas. Elas não estão disponíveis, a menos que você negocie com o Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio está super aberto aí para liberar umas camisetas, umas mochilas e uns squeeze. Mas, a princípio, você tem acesso a esse espaço para poder, por exemplo, né, incluir recompensas que você acha conveniente para os seus funcionários. Eventualmente, vocês querem dar um voucher para um funcionário em uma churrascaria, vocês podem colocar esse voucher aqui como recompensa e definir, né, quantas moedas, quantos pontos você exige que o usuário tenha para conseguir trocar aquelas moedas por aquela recompensa ali, né? Eventualmente, você pode colocar experiências ou acessos, enfim, podem ser recompensas físicas, como essas que vocês estão vendo aqui, mas não necessariamente, né? A gente pode estar trabalhando com recompensas virtuais também, né, Marcílio? Exatamente, exatamente.
E aí, e essas recompensas virtuais podem ser até, inclusive, coisas para você liberar áreas do conteúdo. Por exemplo, imagina que você libera aí itens de bônus de XP. E aí você vai lá e comprou um item que dobra a quantidade de pontos e moedas de XP que você ganha ao concluir as aulas. Tem aplicativos de aprendizagem aí que usam isso bastante. Olha, você acabou de cumprir, você veio, logou e fez uma lição uma vez por dia durante uma semana inteira. Parabéns, você acabou de liberar aí 3 horas de XP em dobro. Então, tudo que você consumir de material nas próximas 3 horas, os pontos serão dobrados, por exemplo. Então, tem muita coisa bacana que dá para explorar, dá para trabalhar, e aí comprando a Play DPS, vocês têm também esse suporte, né? Da gente dando dicas para vocês de coisas legais que podem fazer com gamificação. Então, vocês estarão bem cuidados, tá? A gente está sempre junto de vocês aí. E aí vamos falar um pouco agora dos jogos, dos games, né? Das atividades mais interativas que complementam, né, parte dessa jornada de aprendizagem. Vocês viram que eu entrei aqui pelo menu de games. Então, assim, temos duas formas, né, de jogar os games de aprendizagem. Pode ser dentro de uma jornada de um curso, onde tem um conteúdo específico, né, colocado ali dentro da trilha, ou também conteúdos avulsos. Então, aqui, por exemplo, se eu entrar aqui em Caça-Palavra e clicar em jogar, ele já vai abrir o game do Caça-Palavras com conteúdos avulsos, né, que servem para qualquer assunto, pode ser assuntos dos cursos que você colocou, pode ser assuntos sobre cultura da empresa, boas práticas em geral do tema. Então, isso aqui é bem legal que aquele pessoal que quer jogar, tem os jogadores hardcore, né, que são o pessoal que vicia mesmo, o pessoal mais competitivo, que gosta de ficar ali, ou até na hora do almoço, quero divertir um pouquinho, pô, em vez de eu jogar ali um jogo no celular, vou gastar um tempo ali vendo vídeo curto numa rede social, eu posso estar aqui me divertindo um pouco, e aprendendo, né, ao mesmo tempo. Então, aqui tem as palavras, todo o conteúdo também é administrável, então essas palavras aqui vocês conseguem configurar, né, no sistema, então é bem legal também, bem fácil de jogar, você clica e arrasta aqui para ele formar as palavras, então é E bem bacana. olha que interessante, né? Essa aqui é uma excelente forma de você aprender novos termos, Tarcísio. Memorizar novos termos. Então, você fica ali olhando aquela palavra, tentando encontrar ela aqui, você fica ali de olho no tempo. Então, tem uma série de elementos aqui que estão te estimulando, né? A, a memorizar essas palavras novas que estão relacionadas com esse conteúdo que a gente está trabalhando. Memorização e atenção, né? Dois sentidos aí, bem bacana. Exato, e muitas vezes se você incluísse essas palavras em um conteúdo mais tradicional, um conteúdo que as pessoas, que não é mais tão chamativo, tão interessante, as pessoas não iriam memorizar, não iriam se lembrar das palavras, mas aí nesse formato, já é um formato que o cérebro se sente mais estimulado. Exatamente. E aí, vamos então aqui, esse foi o caça-palavras, tem o cruzadinha, né, a gente já viu ali agora há pouco, tem esse Codex aqui, esse é um dos meus favoritos, porque eu sou mais nerd, eu gosto desses jogos mais cerebrais, digamos assim. Qual é a ideia desse jogo? Isso aqui é bem legal. Você escolhe algumas palavras, de preferência palavras do mesmo tamanho, e aí o jogo embaralha as palavras, e você precisa encontrar aqui todas as palavras corretas. Quem assistiu aquele filme Código da Vinci, vai lembrar lá que, não vou dar, já é demais, né, gente? Vou dar spoiler, não tô nem aí, não. Quem não Ah, viu, legal, assista aí, aí. ó. O pessoal Que é acabou de o, ver, né? tem o Cryptex, que é um dispositivo que o Leonardo da Vinci criou vários anos atrás aí, justamente para trancar, né, e criptografar coisas importantes. E aí tem uma palavra cifrada que você precisa girar cada anel, né, de letras para você formar essa palavra. Então, isso aqui é bem, bem legal. Então, você vai arrastando as letrinhas, ó, e montando a palavra até conseguir encontrar todas. Ó. Aí, ó, Isso é bem super legal. legal. E a pessoa pode ficar aqui indefinidamente girando aí e buscando novas palavras para Com poder novas completar. combinações, exatamente. Então, isso aqui é bem legal. E aí vai ficando mais difícil, tá vendo? Começou com duas palavras pequenas, então você pode botar ali palavras até, por exemplo, 12 caracteres. Não é bom botar palavras gigantescas, né? Senão até para a tela fica ruim.
E aí, mas é bem legal, bem legal. Até pensando do ponto de vista de engajamento também, você começar com palavras mais simples, mais fáceis, né? A pessoa já se sente mais estimulada porque conseguiu completar ali rapidinho, ela já se sente mais esperta, e aí, na medida que ela vai Exato. conseguindo completar essas palavras de níveis mais fáceis, e aí você vem introduzindo palavras mais complexas, né? Exatamente, é bom Para não respeitar frustrar o usuário. a teoria do flow, né? Depois é legal até quem tiver interesse aí procura no Google sobre a teoria do flow, fala um pouco disso, né? Do balanceamento de como você começa fácil, aí o usuário vai ficando experiente, e aí você dá uma descansada e começa de novo aumentando mais ainda o nível de dificuldade, por aí vai. E aí, legal. Então, esse aqui é o Enigma, por exemplo, que aí você vai colocando as letras, então, que você, por exemplo, tem que escolher, tem uma palavra que você precisa descobrir, né? Qual é o nome. E aí você vai clicando nas letras para você tentar descobrir. Se a letra estiver lá, ela vai ser posicionada. E aqui, por exemplo, também, isso aqui, quem lembra, é parecido com uma dinâmica de forca, né? Mais ou menos. E aí, qual é a Parece questão? muito com aquele jogo que eu assistia no Silvio Santos, o Marcelo. Isso é bom também, da roleta da sorte. Então, uma coisa que é bem legal é que, por exemplo, alguns desses jogos também a gente tá, isso é legal, né? Falar pro pessoal que nós temos um time, né, de desenvolvedores de games que estão constantemente criando novos jogos. Então, assim, clientes da PlayDPS, vocês já começam com uma série de jogos, mas conforme novos jogos vão sendo lançados, vocês já recebem esses jogos, né, dentro do pacote de vocês. Então, isso é bem legal, tá? Tem muita coisa bacana chegando aí. Agora, a Então, grande diferença é que, ao invés de ser um simples jogo para entretenimento, esses jogos eles estão de fato estimulando e ajudando o funcionário a aprender sobre esse assunto aqui. exatamente. Vamos ver quem já sabe. Agora tá fácil, né? Depois de tantos erros, olha aqui, eu quase zerei. E é isso aqui é legal, por exemplo. Tem como, inclusive, alguns games parametrizar se eu quero limitar a quantidade de acertos, de erros. Aqui, por exemplo, está liberado, né? Eu fui chutando. Eventualmente eu vou encontrar todas as letras. Mas estão, dependendo da sua dinâmica, olha, queria esse jogo, mas com algum temperinho diferente. Então, assim, conversa com a gente, fala com a gente está aqui, né, sempre disposto, preparado para ajudar vocês, tá? E tornar a sua experiência melhor possível. Vamos abrir aqui o Corrida Espacial, que também é bem legal. Esse aí até já gerou aqui, a gente está utilizando aí como um mascotezinho da semana, do mês aí, lá É, nas redes sociais. legal. Então, esse aqui, qual é a ideia? É um jogo que é o que a gente chama de Infinite Runner. Então, e também tem como ser infinito mesmo, como o nome diz, ou tem como ser limitado. Então, tem clientes que já usaram e eles falaram assim: olha, eu não quero que ele fique infinitamente rodando, porque eu tenho só 10 perguntas. Então, terminou as 10 perguntas, o jogo acaba. Então, aqui, qual é a ideia? É um jogo onde você precisa trabalhar o seu reflexo, prestar atenção. Então, não adianta abrir o jogo ali e abrir o YouTube ali na outra aba, tem que prestar atenção no jogo, senão você perde. Qual é a ideia? Você tem que levar o seu robozinho, né, para que ele pegue o máximo de moedas possível e consiga também responder a todas as perguntas quando você pega a joia verde ali, o diamantezinho verde. E aí, quando você pega, tem uma resposta, uma pergunta que você precisa responder aqui. Vamos ver quem é que tá craque aí no LGPD. E aí, Tarcísio, fala aí, qual é a resposta certa? Vamos ver se você está afiado. Vou chutar CPF, três, hein? Vou lógico, né? chutar três, hein, Marcelo? Vamos ver. CPF, lógico, né? Ih, tá errado. Ixi, olha só, tem que estudar mais, tá vendo? Tem que estudar, ó. E aí continua. Ó, Então, isso é uma coisa legal também. Dentro do ambiente como esse aqui da PlayDPS, a pessoa não se sente mal quando perde, né? Ela fala, poxa, perdi, vou tentar de novo, vou estudar mais. Esse é um dos propósitos também da gamificação, E né? aí até uma outra coisa, Ricardo, ali, na verdade é a 3 mesmo, é CPF. Só que isso é legal porque você pode configurar qual é a pergunta certa ou a pergunta errada. Não é uma coisa assim em que a gente já vem pré-configurando, não. Pode fazer uma pegadinha, às vezes tá ali o não bem grande ali, só que a pessoa perdeu a atenção, ela não entendeu o que é. exato.
Então, essa é uma Ali foi, dinâmica. ali foi peguinha de vestibular. Tinha um não ali que Peguinha. ninguém leu o não ali. Teve uma negação gigante na pergunta, né? Exato. Então, esse Mas olha, aqui. eu tenho um Pode outro falar. detalhe interessante também. O pessoal vai perceber que aqui, essas aqui são perguntas normais, né? Perguntas que poderiam estar num quiz tradicional. Mas a gente está apresentando essas perguntas, que é um conteúdo mais padrão, de um jeito totalmente fora do padrão. Poderia ser muito Estimula chato, mais né? o E aí agora é usuário. divertido. Exato. Agora é mais legal de responder, mais divertido, exatamente. Exatamente, porque a ideia é o que que é? Você está se divertindo com a dinâmica, com a jogabilidade, a dinâmica de gameplay ali por trás, e por acaso você está respondendo umas perguntas ao mesmo tempo, então você não sente essa parte da obrigação de responder. Então, isso é bastante interessante e faz toda a diferença na hora de você trabalhar engajamento, né, na área de aprendizagem. E aí, ó, se cair aqui, acabou a partida, e aí você contabiliza os pontos e tudo mais. Então, e tudo isso também é parametrizável. Olha, eu quero que realmente eu pegue esses pontos bônus e transforme em moedas, os pontos normais transforme em XP. Tudo isso é parametrizável, né? Então, isso que é bem legal. A gente já traz uns setups padrão, né, da PlayDPS, mas a beleza do negócio é vocês entenderem que, olha, quero mudar? Não, não é um sofrimento, tá? Vocês podem mudar e se adequar à realidade de vocês. Maravilha. E aí a gente pode falar. Esse é até um ponto interessante da gente comentar, que diferente de outras ferramentas, quando você contrata e tem acesso a uma área de educação, você está ali naquele espaço com outras centenas de milhares de clientes e é aquele mesmo conteúdo, aquela mesma estrutura para todo mundo. Aqui na Play DPS, cada cliente tem a sua própria instância, totalmente isolada, também atendendo todos os requisitos de segurança, de cibersegurança, de LGPD, né? Então, os dados de um cliente não se comunicam com os dados de outro cliente, né? Então, eles estão em bancos de dados separados, cada cliente, né? E aí é por isso que você tem essa capacidade na Play DPS de customizar uma série de coisas, incluir conteúdos novos, né? Exatamente por causa desse isolamento. Cada cliente tem a sua própria instância. Exatamente. A gente entendeu, né, que as empresas possuem necessidades específicas, né? Então, é isso. A nossa missão é justamente trazer para vocês um produto que não seja engessado, né? Então, que não seja um problema para, olha, eu quero mudar alguma coisa, não pode, tudo não pode. Então, assim, realmente a gente traz esse poder, né, de alteração, de customização, porque a gente entende que isso é necessário, isso é um diferencial aí para que vocês tenham o melhor resultado possível, né, as empresas que consomem aí a gente. Legal, e aí temos um exemplo, né, de games de narrativa, qual é a Esse aqui ideia? é o tipo de conteúdo que eu mais gosto, viu, Tarcísio? Contar a Esse história, aqui né? eu acho muito legal. Não, eu acho muito legal, porque vocês vão perceber aí, a história interativa é uma história onde o usuário ele tem a capacidade de mudar o destino da história. Então, essa história ela apresenta uma série de situações, como que está aparecendo aqui agora. Então, a gente tem uma moça que está ali acessando o computador, trabalhando, e ali na frente, algumas situações vão acontecer que o usuário ele vai ser solicitado a escolher o que fazer, como se ele fosse a personagem, e aí ele vai falar, a personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo. E dependendo das escolhas dele, a história vai descambar para uma coisa ruim, né? Ou para uma coisa boa. Então vamos ver aí, ó. Tem um detalhe interessante. Olha, aqui já começou a primeira decisão que o usuário vai ter que tomar, e essa decisão vai começar a mudar o rumo da história. Então, até então, a menina ela recebeu uns e-mails, estava navegando no computador, ficou empolgada com uma promoção que apareceu para ela, e aí o que ela deve fazer? Ela vai ler o e-mail com calma? Ou ela vai clicar direto no link que apareceu da promoção aqui e já vai direto para a loja? Quem Então, nunca recebeu um e-mail do e-commerce, né, com aquela promoção que você olhou, é igualzinho, mesmo logo, mesmo tudo. Rapaz, olha aqui, eu tava pensando isso. Vai lá e clicou, nem pensou, né? E do ponto de vista de aprendizagem,
é muito mais poderoso você aprender com uma história, né, do que simplesmente ouvindo alguém falar sobre o assunto, né? E se nessa história você ainda vira meio que um personagem e você atua na história, poxa, isso é sensacional. Essa daí, por exemplo, quem nunca fez isso? Até quem conhece de segurança da informação já caiu numa parada dessa, porque os caras são muito mais criativos. Por exemplo, ontem eu recebi um e-mail dizendo assim, meu CNPJ lá, né? Não sei o que lá, judicial. E aí, cara, um escopo do e-mail exatamente igual a um comunicado judicial, não é nem extrajudicial, para você clicar ali e ver qual é o número do processo. E você está sendo processado. Aí você já tira o gatilho, né? Ué, o que foi? O que estão me botando aí? Eu não fiz nada errado. Tô devendo ninguém. E aí, cara, quando você vai olhar, aí assim, ó, por que a conscientização ela é importante? E a gente traz uma história como essa, né, Marcílio, que foi muito bem construída, porque é uma engenharia social. E ali você olha, por exemplo, o que eu fiz? Eu sabendo, e como eu já fiz treinamentos aqui também, inclusive usando o IDPS, eu fui olhar o e-mail do remetente, que é um dos itens para saber, cara, não tem nada a ver com a justiça, não tem nada a ver com um órgão público, não tem um comunicado. Às vezes o órgão público não faz comunicado dessa forma. Ou seja, se você não sabe, você cai por causa do quê? Do comportamento. O elo fraco é o quê? Meu Deus, eu tô com medo, e agora? Vou ser atacado, alguém está me processando. É isso mesmo. E isso exatamente, tem gente com 20 anos, 30 anos de experiência aí que pega um dia ali meio fraco, foi um dia você está cansado, rapaz, é complicado mesmo. Olha que interessante, né? Ali nessa etapa anterior, enquanto vocês estavam falando, apareceu uma árvore de decisão de novo. A menina, ela caiu numa situação como essa que você colocou, né? Enfim, uma pessoa mal intencionada mandou um e-mail com um link para poder começar a ter controle do computador dela. Ela, desatenta, clicou no link e viu que tinha alguma coisa errada, porque o computador dela começou a se comportar de um jeito estranho, e aí ela podia tomar a decisão de passar um antivírus no computador, ver o que estava acontecendo de errado, ou enviar logo um arquivo que ela tinha que enviar para o trabalho. E aí, no caso aqui, o Marcílio escolheu a decisão ali de enviar logo o arquivo. Então, agora a história está só piorando para o lado dela. Agora ela já está infectando os computadores lá da empresa. Então, isso é muito interessante para a gente ver que uma decisão, qual é o impacto que uma decisão vai ter no desenrolar da história. E muitas vezes é difícil de você trabalhar essa consciência com conteúdo padrão, né? Isso agora, nessa situação onde o aluno, o usuário, ele consegue mudar esse curso da história, fica muito legal, porque ele pode chegar no final da história e chegou no final triste, um final ruim. Ele pode vir aqui e fazer a história totalmente de novo. E escolher, fazer outras escolhas, tomar outras decisões para ver se agora as novas decisões vão levar ele para um caminho melhor. Então, isso é sensacional. Só que eu não vou mostrar o final, não. Quem quiser saber o final da história vai ter que contratar para o IDPS, tá? Já fechei aqui. Então, olha só, isso que vocês falaram é muito interessante porque toda a decisão e toda a interação que é feita, né, no jogo, ela é traqueada, né, pela plataforma, justamente para trazer essa parte de inteligência de dados, né, inteligência de negócio para vocês. Então, o gestor aí da empresa vai saber, por exemplo, olha, pessoal, se quiser, né, então tem relatórios que vocês podem montar com base nos indicadores, então dá para a gente saber, olha, o pessoal jogou lá o jogo da narrativa e a maioria das pessoas realmente acabou caindo no cenário B, no cenário A. Quantas pessoas tentaram novamente o jogo para explorar todos os fins, todos os conteúdos? Então, assim, a gente gera uma quantidade de dados que vão trazer para os gestores, né, e para as empresas, uma visão realmente de, poxa, quão maduro está
a minha equipe, né? Como é que o pessoal realmente está aprendendo, está usando, quais são os conteúdos que eles mais consomem. Então, isso é bem legal, né? Porque a gente traz realmente bastante visão, né? Sobre o uso, o engajamento no produto. Então, isso é bem legal Sim, mesmo. até para você estar compliance com a LGPD, né? É. Dependendo da certificação que você for tirar, o Play DPS também é uma ferramenta importante para você tirar algumas outras certificações de segurança. Vamos supor que você queira tirar uma ISO 27001. Uhum. Essa ferramenta também vai apoiar a sua empresa nesse sentido. E para todos esses processos, você precisa apresentar no momento certo, no momento oportuno da auditoria, você precisa demonstrar que os funcionários passaram por aquele momento de capacitação, não é isso, Tarcísio? Isso, Você a LGPD, precisa ela vai falar. preconizar isso, né? E é um dos itens mais que tem maior peso nas premissas da LGPD, né? A gente tem uma resolução de 28 de outubro de 2021 que fala sobre isso. E um dos itens de maior peso é se as pessoas estão sendo conscientizadas dentro da organização Uhum. para realmente saber o que é uma cibersegurança da vida, o que é realmente o passo a passo ali do que a LGPD fala com relação ao tratamento de dados pessoais, né? Então, isso é importante. É isso aí Agora, mesmo. eu queria destacar alguns pontos aqui, principalmente para aquelas empresas maiores que já estão olhando a ferramenta e falando, poxa, super legal isso daqui, mas, cara, é muito complicado eu conseguir fazer uma palavra cruzada. Já vi que é aquele negócio de história interativa aí, ó, que o Marcílio está mostrando, que o Ricardo está aí falando que é super legal. Isso aqui eu não vou conseguir fazer, não. Isso aqui eu vou precisar contratar um redator, precisar contratar um ilustrador. É isso mesmo, Marcílio? Assim, é claro que a gente sabe que na Play DPS nós temos aí alguns conteúdos prontos, né? A gente mostrou, tem esse conteúdo pronto da história onde essa menina precisa resolver, tomar as Uhum. melhores decisões para não infectar a empresa inteira com o vírus lá que o hacker mandou para ela. Mas e se a empresa quiser construir novas histórias, né? Qual é o esforço disso? É possível fazer isso? Não é? Se a empresa quiser criar novas palavras cruzadas, vai ter que trazer um cara especializado em fazer isso, que vai ficar lá quebrando a cabeça, montando planilha e tal, ou a ferramenta tem algum tipo de tecnologia, de funcionalidade para facilitar isso. Vamos supor também que a pessoa queira criar perguntas. É claro que a pergunta já é novas perguntas. A gente sabe que esse é um conteúdo meio que padrão, mas muitas vezes a empresa ela tem uma série de documentos, manuais, mas ninguém preparou perguntas em cima daquele material. A ferramenta tem alguma funcionalidade, algum recurso para facilitar a vida dessas empresas de médio e grande porte, até pequenas empresas também que queiram colocar mais conteúdos na Play DPS, ou como é que isso funciona? Tem. Nós já pensamos também justamente em facilitar a vida de quem quer criar conteúdos, né? Então, nós já temos ferramentas já e funcionalidades de inteligência artificial, tá? Que ajuda e vai ajudar as empresas a realmente criarem mais conteúdos sem nenhum trabalho. Então, eu vou compartilhar aqui agora com vocês a visão do conteúdo. Legal. Eu acho que vale a pena depois a gente ter um outro vídeo ali, só vai cortar essa parte aí, tá? Então, eu acho que vale a pena a gente ter um outro encontro só sobre gestão de conteúdo, tá? Então, mas olha, eu vou dar uma passada rápida aqui em algumas áreas, por exemplo, o game de cruzadinha, né, que a gente conversou lá atrás. Então, olha só, como é que eu faço? Tá vendo aqui, olha, aqui são as nossas cruzadinhas, né, que a gente jogou ali. Então, se você pode aqui em qualquer momento editar, você já vê como é que estão as palavras, e aí eles falam, bacana, poxa, mas isso aqui vai dar muito trabalho montar uma dessas, que eu não sei botar na linha, como é que eu faço isso? Então, você não tem dificuldade nenhuma, porque agora vocês têm superpoderes, tá? Então, tem uma varinha mágica aqui, né? Todo cliente da PreDPS tem esse recurso, que você vai clicar aqui, e aí vamos criar aqui, por exemplo, uma cruzadinha sobre, com palavras
sobre boas práticas de segurança da informação. Isso é um exemplo. E aí vocês podem adaptar, inclusive, para o contexto de empresas. Olha, eu sei que no meu dia a dia aqui do meu escritório, eu tenho um escritório assim assado. Queria criar um caça-palavra que trouxesse algumas palavras-chave, né, alguns conceitos sobre a nossa vivência. É só você conversar aqui, né, com o nosso sistema, dar um pouco de contexto, que ele já vai saber o que fazer. Então, vamos lá. Vai levar aqui alguns segundinhos e olha só. Já montou. Ele já montou para a gente. Então, o que são boas práticas? Antivírus, legal. Software projetado, multifatores, autenticação, atualizações, manter seus softwares atualizados, ter cuidado com phishing. Então, olha só que bacana. Firewall, criptografia e autenticação. E ele já, inclusive, ó, já montou e disponibilizou as palavras de um jeito bacana. E aí é só salvar e tá pronto. Você já tem uma nova cruzadinha que preparada e pronta para o uso. Legal, né? Vamos ver outro game. Caça-palavras. Mesmo esquema também. Se quiser, ele vai lá e cria as palavras, mas eu quero mostrar o mais legal, que eu acho que é o que o Ricardo, que é o que o Ricardo mais gosta, que é o favorito dele, ó. Histórias interativas. Então, eu quero criar uma nova história, eu não sei muito bem por onde começar, não sei pensar em muita coisa, né? Então, a gente pode pedir também criar alguma história. Vamos pensar aqui, por exemplo, crie uma história interativa sobre. Vamos criar, por favor, vou botar o Ricardo aqui como exemplo, hein, Ricardo? Sobre o Ricardo, que é funcionário da. Vamos botar aqui da recepção de uma empresa e precisa ter cuidado com golpes de engenharia social e não vazar dados de ninguém, não vazar dados dos funcionários da empresa, por exemplo. Vamos ver o que ele vai criar, hein? Da empresa em que trabalha. Aí, olha só que bacana. Aos poucos vocês vão a gente tentar toda a parte de treinamento, né, para entender um pouco melhor como é que funciona. Vou falar rapidamente como é que funciona o jogo da história, tela dividida em cenas. Então, você pode também dar comandos e falar assim, olha, eu quero uma história mais rápida, mais longa. Quantas cenas a gente quer, né? Porque, de acordo com o número de cena, aí a inteligência artificial vai detalhar mais o enredo, às vezes vai fazer um enredo mais enxuto para você só passar pelo começo, meio e fim. Então, vamos botar aqui, crie 10 cenas. Legal? Eu não estou nem pedindo para falar assim, olha, defina se vai ter um final bom, um final médio. Então, quanto mais detalhes, quanto melhor você souber, é mais ou menos o que você quiser, melhor vai ficar, né? Mas tem toda a parte de aprendizagem que conforme você vai usando, ela já vai entendendo o seu estilo e vai melhorando. Então, isso é muito bacana. Vamos lá, espera alguns segundinhos e vai também criar a nossa nova história. Isso é legal mesmo, porque muitas vezes o cliente ele sabe o que ele quer ensinar para os funcionários, mas ele não sabe como traduzir isso num enredo, numa história, numa situação. Então, a gente deixa o cliente aqui à vontade para, enfim, com um pedido muito curto aqui, como esse, deixar a ferramenta trabalhar a favor dele para construir um conteúdo tão rico como esse, que é o de histórias interativas. Exatamente. Olha aí. Então, e aqui aí, a gente... olha que bacana, ó. Ele criou o título, já criou uma sinopse, mais ou menos usando o que a gente colocou. E olha só que bacana, ele já criou aqui a estrutura, olha só. Quais são os personagens? Então, aqui, por exemplo, dentro do que a gente passou, ele vai usar só o Ricardo como personagem dentro da história. E aí já tem as cenas, olha lá, rotina na recepção. Ricardo começa seu dia na recepção da empresa, atendendo telefonemas, recebendo visitantes. E aí já tem quais são as cenas, né? O que acontece? Ele recebe uma ligação suspeita, verifica a identificação do visitante, o que aconteceu, né? E aí quando a ligação suspeita, recebe uma ligação suspeita de alguém pedindo informações confidenciais. E aí, o que é legal? Tá muito simples, eu quero elaborar mais. Então, a qualquer momento, você pode tanto pedir mais detalhes e rodar de novo a ferramenta, ou depois você vai editando, né? E vai incrementando
cada cena dessa, tentativa, aí percebe sinal de tentativa, aí o que ele faz? Ó, segue o protocolo de segurança, reporta a tentativa aos responsáveis, e aí, de forma muito simples, você consegue criar novas opções, tá vendo? Que aqui a todo momento temos alguns botõezinhos, né? Que é um botão para me dar uma outra sugestão, ou então um botão para testar. Não vou nem criar a imagem aqui, ó. Isso aqui é algo bem legal. Você já criou o texto, mas a gente também já cria para vocês as imagens, olha só. Isso é legal, pode até mostrar aí. E olha que bacana, ele já sugere, né, com base no texto, já sugere mais ou menos o estilo da imagem, e você pode customizar aqui e alterar. E vamos ver aqui como é que fica o estilo das imagens. Esse botão do refresh. Isso, é do girar aqui. Vamos dar uma olhada aí. Então, agora a ferramenta ela vai interpretar, né, a história e esse comando do que o usuário queria ver na história, enfim, de ilustração na história, e vai produzir a ilustração para a gente. Olha que legal. Uma coisa interessante... IA, né? A IA trabalhando e ela você pode dizer, eu quero ela em 3D, eu quero ela em 2D, eu quero ela monocromática, enfim. Exato. E uma coisa interessante, Tarcísio, é que as imagens elas podem ter identidade visual da empresa que está contratando o Play DPS. Se a sua empresa tem, enfim, um determinado conjunto de cores, vamos falar que a empresa ela usa sempre as cores verde, preto e branco. Você pode falar para a inteligência artificial sempre gerar as imagens com esses tons de cores. Você pode, por exemplo, vamos supor que você gosta de um estilo específico de desenho. Eu gosto muito dos desenhos da Marvel, dos desenhos feitos pelo Jim Lee. Então você pode pedir ali que ele crie as ilustrações com esse estilo de desenho, ou com ilustrações que se pareçam com fotos, ou ilustrações que se pareçam com cartoon. Então você tem condições de definir ali qual é o estilo visual que você quer para essa história interativa. E aí ele vai seguir aquele padrão que você sugeriu. Isso é muito legal, porque você está produzindo em questão de minutos uma história interativa para ensinar sobre uma situação que você passou eventualmente na empresa. Imagina que legal, o chefe vivenciou junto com um funcionário, vivenciou uma situação e ele quer agora transformar aquela situação em uma história para que todos os funcionários aprendam, com base naquela história, a tomar as melhores decisões. E as imagens que ele vai gerar aqui são imagens que têm uma identidade igual da empresa, que as pessoas falam, poxa, esse conteúdo aqui foi feito exclusivamente para essa empresa. Então, olha que legal, é muito, muito interessante. Exatamente. E o legal é que uma vez que o sistema cria as cenas, você pode criar novas, editar, alterar, né? E o legal é que você pode, a qualquer momento, deixa eu salvar aqui essa história, verificar, validar, né, e testar. Então, aqui de dentro da ferramenta, você já consegue ter um preview. Então, se eu clicar aqui nesse botãozinho de play, ele já vai dando para a gente um preview dentro do editor, sempre com as imagens e a descrição. E aqui você consegue já validar rapidamente os botões, né, e seguir os fluxos. E aí vai navegando entre as cenas. Olha só que legal. Então, percebe que caiu um golpe, tá vendo? Então, ele já vai criando as expressões. Cara, isso é muito bacana. Muito legal mesmo. O cara acabou tomando uma decisão errada ali, viu? A expressão de desespero ali do personagem. Aqui, e depois que ele salva aí, Marcílio, aí ele já pode configurar para ir lá para dentro da... Exatamente, consegue disponibilizar aqui e rodar aqui dentro do Play DPS. Muito bom. Né? Então, tem muita coisa legal, né? Então, acho que é até legal que depois o pessoal que assistir, se vocês tiverem dúvidas, gostariam de ver algum recurso, né? Algum mais detalhe de alguma coisa, fala aí com a gente também, né? Entre em contato, o Tarcísio está aí também aberto, né? Ansioso para ouvir o que vocês precisam, né? E estamos aí. Nós vamos fazer bastante esse mês aí, Marcílio, muito conteúdo em relação a isso. Depois eu quero chamar vocês de novo para a gente poder falar
mais aprofundado de algumas coisas específicas, né, Ricardo? Porque aqui em 1 hora e pouquinho não dá para falar de tudo, mas Isso. é para dar esse spoiler aí do que tem hoje no mercado. Talvez você fale assim, eu queria isso, cara. Você não queria. Se você quer mesmo, chegou a hora. Chegou a hora. Estamos aqui com uma ferramenta e aí, como o Ricardo falou, muito customizável. O Marcílio até disse, não é algo engessado, mas que traga uma experiência para o usuário. Então, esse é o mote aí, né? Então, parabenizar vocês aí por essa ferramenta fantástica, né? E que é aplicada também em vários contextos aí, né? Cibersegurança é o nosso carro-chefe, mas aí a Funify também, os meninos aí trabalham com diversos projetos, né? Pensando em como gerar um comportamento do usuário para poder fazer você chegar do outro lado com uma experiência muito melhor. Você fala, às vezes uma ferramenta dessa é caro. Marca aí uma agenda com a gente e aí a gente vai te mostrar aqui, vai te surpreender, né? Caro é não ter resultado, caro é você ter pessoas desengajadas, desmotivadas no seu ambiente de trabalho. É isso aí. Cara, é ficar um mês ali, que nem a Raquel ali, ó. É um mês de backup perdido, de documentação de produção. Então, É não é, verdade. não é brincadeira, não. Queria agradecer vocês aí, então. A gente vai encerrando por aqui e aí quero chamar a galera para compartilhar, curtir esse conteúdo aí no YouTube, né? Que a gente está disponibilizando aí nas redes sociais também. E você pode acompanhar aí, fazer suas perguntas aí no chat, a gente vai responder, entrar em contato conosco dentro do nosso canal, pode chamar no particular e parabenizar mais uma vez aí, Ricardo, Marcílio, a grande criação, né? E só estamos começando. E quem chega primeiro bebe água limpa, né? Olha aí, É essa é isso verdade. aí. Já aproveitando o gancho, né, Tarcísio? Pedir para o pessoal fazer logo o triplo C, né? Curta, comente e compartilhe aqui esse vídeo aqui da Play DPS com seus amigos. Isso aí. Quem compartilhar vai Obrigadão, hein? ganhar 5 XP, tá? Olha aí, já é um motivador. Valeu, Legal. pessoal. Obrigado aí, vocês, pessoal. E aí, sucesso e vamos em frente. Nos próximos aí a gente vai explorar mais coisas, né? A gente nem deu para mostrar toda a interface lá, o ranking, não deu para mostrar que dá para trocar mensagens, uma série de coisas, recursos infinitos aqui. E o que não tiver, a gente ainda desenvolve. A gente mostrou a ponta do iceberg. É isso aí. É. Ótimo, pessoal. Obrigado aí. E é isso. Valeu. Abraço.